Olá! Graça e paz sejam multiplicadas sobre a sua vida. Hoje vou trazer algo de extrema excelência para as nossas vidas. A pessoa do Espírito Santo. É essencial que todos os cristãos, aqueles que se chamam cristãos, é essencial conhecerem essa terceira pessoa da Santíssima Trindade. Sim, é uma pessoa, com seus atributos, com a sua personalidade, com as suas características muito próprias, como eu e você. Então, qual é a importância de nós conhecermos o Espírito Santo? A primeira importância é: o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade totalmente ativa. Não é uma pessoa passiva. Não é aquela que não faz nada. Muito pelo contrário. A palavra já diz, ativa, remete à ação. E envolvida na salvação e santificação. Salvação e santificação de quem? Nossa. Do ser humano para sermos verdadeiramente um cristão. A segunda importância do Espírito Santo. O Espírito Santo é descrito como aquele que executa a vontade de Deus. Terceira importância. O Espírito Santo é uma experiência central para os cristãos pentecostais. Vamos destrinchar um pouquinho sobre essas três variantes, essas três importâncias de nós conhecermos a pessoa do Espírito Santo. Com relação à primeira, ela está envolvida na salvação e santificação do ser humano, ok? No Evangelho de João, capítulo 16, dos versículos 8 ao 11, diz-nos o seguinte, o manancial da vida. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que vai convencer? O Espírito Santo. Ok? Convence a mim, convence a você do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque não creram em mim. Não creram em quem? Em Jesus Cristo. Aquele que desceu do trono de glória, tornou-se humano, morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, levando sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores, levando sobre si todo o nosso pecado. Pega essa. Hoje, nós temos esse livre acesso diante do trono da glória por causa de Jesus Cristo. Então, a pessoa do Espírito Santo nos convence do pecado, né? Porque nós, outrora, não acreditávamos na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Ou seja, morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Ele foi para o Pai, mas não nos deixou órfãos. Veio quem? O Consolador. Oh, glória! O Consolador. E também do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. A palavra nos afirma, o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Ele foi lançado para a terra. A minha e a tua Bíblia Sagrada nos afirma que ele já está julgado. Não passará para um julgamento ou por um julgamento. Já está julgado. Ok? Isso se refere à salvação. Ok? Então o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso se refere à salvação.
E quanto à santificação, Daisy? O Espírito Santo é o responsável pela santificação, que é o processo de transformação de cada crente. Eu e você estamos incluídos nessa. Percebam que a santificação é um processo contínuo de libertação do pecado. Ah, mas eu não peco. Pô, acabou de pecar. Porque a própria Bíblia Sagrada nos afirma que não há sobre a face da terra nenhum ser humano que não peque. Todos nós pecamos continuamente, 24 horas por dia, todos os dias. O que cabe a nós é nos arrependermos dos nossos pecados e não praticarmos mais. Porque se a gente sabe e continua fazendo as mesmas coisas ruins, isso vira iniquidade. Aí é separação de Deus. O que mais? Então, essa libertação contínua do pecado, para quê? Para vivermos uma vida livre diante de Deus. Mesmo com os nossos erros, mesmo pecando, ao arrependimento, nós teremos sempre acesso ao Pai. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo nos garantiu isso. E como se dá a santificação? Através do Espírito Santo. Primeiro, a santificação começa quando alguém aceita Jesus como Salvador de sua vida. Ou seja, eu por mim mesma, eu não alcanço nada. Eu não conquisto nada. É tudo através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É o único, não é um dos, é o. E isso faz total diferença na nossa vida. Na carta aos Romanos, capítulo 10, dos versículos 9 ao 13, a palavra nos afirma: a saber, se com a tua boca confessares, com a nossa boca, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, coração não se refere somente ao músculo cardíaco, mas se refere à mente, uma mente transformada, uma mente restaurada. Creres, aí é que tá. O músculo cardíaco crê? Não, é com a tua mente que você crê. Creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que o invocar, o nome do Senhor, será salvo. É brados de glória a Deus e aleluia. É brados de glória a Deus, aleluia, continuamente. Segundo ponto, como se dá a santificação? A santificação é um processo diário de transformação de caráter. Pegou, né? Vai pegar mais ainda. O Senhor, Ele nos confronta. A palavra dEle nos confronta a cada dia. Justamente para a gente sair da imundícia. Para nós começarmos a viver um pouquinho da plenitude dEle sobre a face dessa terra. E isso fará total diferença. Eu creio verdadeiramente. E quando trata-se de caráter, fala sobre o quê? Está intimamente ligado àquilo que nós pensamos, àquilo que nós sentimos, da forma que nós agimos e ainda mais, reagirmos. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte, a Bíblia Sagrada: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo,
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É com razão, é nós sabermos verdadeiramente o que nós estamos fazendo. Não é fogo de palha, não é aquela coisa de oba-oba, não. É algo coeso, centrado, diretivo, objetivo. Estão compreendendo? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando eu tenho renovação da minha mente, eu começo a mudar o meu pensar, eu começo a mudar o meu agir, eu começo a mudar o meu sentir. E Deus fará coisas grandiosas. Sabe por quê? Para quê? Para quê que eu preciso dessa transformação, dessa renovação da minha mente? Para que eu possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh, glória! Quer mais? Terceiro ponto para a santificação. É um processo de separação das impurezas. Ei, sede santo, Senhor falando. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sem a santificação, ninguém, absolutamente ninguém, verá a Deus. Há uma luta constante entre o espírito e a carne. Na carta de Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 ao 25, identifica muito bem quais são as obras da carne que nos levam cada vez mais à ruína, à destruição, à degradação da vida humana. Sabe quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, heresias, glutonarias, bebedices. Todas essas coisas nos afastam da presença do Senhor. Entretanto, quando nós aflorarmos realmente o Espírito na nossa vida, nós agirmos de acordo com o fruto do Espírito, e quando falamos sobre fruto, falamos sobre de onde vem semente. Então, a semente do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 sementes extremamente detalhistas, características, para que possamos viver uma vida plena. Eis que o Senhor, Ele é amor. A essência dele é amor. Amados, contra o fruto do Espírito não há lei. Não há lei. Por isso que a palavra diz que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. É uma luta constante. Aquilo que eu quero fazer de bom eu não consigo. Eu pratico coisas más, eu pratico coisas ruins contra o meu próximo. Sabendo que Deus também atua na vida dele, atua na vida dela. De que forma que nós queremos vivenciar? De que forma nós queremos vivenciar daqui por diante? Eu trago essa reflexão para todos nós. Não é só para você, começa comigo. A palavra ela já começa comigo. É realmente tirando a cada um de nós dessa zona de conforto. Tá tudo bem. Nós poderemos fazer melhor. Nós poderemos fazer com excelência.
Busque o Espírito Santo. Busque um relacionamento com essa pessoa incrível, magnífica, extraordinária, que nos concede sabedoria, que nos concede inteligência e que nos concede conhecimento. Tudo para o aperfeiçoamento nosso a cada dia. Quarto ponto, para a santificação. A santificação é um processo de aprendizagem. Pega essa. Ah, mas eu não gosto de ler, não gosto de estudar. Quer ter vida transformada? Quer ter vida diferenciada? Tem que ler, sim. E principalmente a Bíblia Sagrada, que é o manual do ser humano, desde Gênesis a Apocalipse. Ah, eu não compreendo nada. Ei, peça ao Espírito Santo de Deus para te ensinar. E Ele com certeza fará. Uma coisa é certa, a gente não sabe tudo. Até o último dia de fôlego de vida requer aprendizagem, requer a busca do conhecimento. Porque a própria palavra sagrada nos afirma: crescei em graça e em conhecimento. Então a busca é constante, até o último dia de fôlego de vida. E olha que eu te afirmo, ainda faltará coisas que a gente não vai aprender. Mas aquilo que é possível hoje para você, busque. Não ignore mais. Não ignore mais. Busque o processo de aprendizagem. Deu até uma enrolada agora. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, a Sagrada Escritura nos afirma: toda escritura divinamente inspirada. Inspirada por quem? O Espírito Santo. Ah, mas foi homem que escreveu. Óbvio. Foi homem. Homens de Deus. Homens falhos, sim. Homens com limitações, sim, como eu e você. Mas cheios. Cheios do Espírito Santo. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Nós temos que estar instruídos em todo o tempo. Porque quando vêm as circunstâncias adversas, eu não caio em desespero. Mas assim, eu creia verdadeiramente que Deus pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E é só através do Espírito Santo de Deus. Percebam que a palavra diz, para ensinar. Ensinar o quê? Eis que a Bíblia nos instrui sobre a verdade de Deus para a nossa vida. Que mais? Para nos redarguir. O que é isso? É nos trazer a convicção de que nós cometemos erros, sim, e nós somos responsáveis por isso, mas também nós temos a responsabilidade de buscar em Deus o arrependimento. Que mais, Daisy? Corrigir, ela é apta para corrigir. A correção é o quê? É levando-nos novamente para o caminho da restauração. Restauração. Que mais? Ela é inspirada para instruir em justiça. O que é isso? É o objetivo de cultivar o conhecimento e o caráter, fornecendo sabedoria em como desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor
e como nós podemos ministrar no pleno poder do Espírito Santo. Não é de qualquer forma. É com renúncia. É com renúncia. Não é nem eu diminuindo. É eu morrendo. Para que Cristo viva em mim. E para que Cristo viva em mim, o meu eu tem que morrer. Confronto, né? É confronto. É confronto, amados. Vamos lá, para a segunda. Nós finalizamos aqui a primeira parte sobre o ativo, a pessoa ativa, né? Na salvação e na santificação, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vamos verificar então para a segunda importância. O Espírito Santo ele é descrito como aquele que executa a vontade de Deus, né? Então ele é um membro ativo da divindade e participante de decisões que somente a ele é inerente. Cabe a ele executar. Tais como, primeiro ponto, na criação do universo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1 e 2. Segundo, na criação do homem. E disse Deus, façamos, não é eu faço, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Terceiro, no juízo sobre o pecado. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3, 22. No julgamento sobre o dilúvio. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Ele não vai ficar em conflito com o ser humano. Gênesis 6, 3. Sobre a construção da Torre de Babel. Reia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Gênesis 11, 7. O Espírito Santo é também retratado em relação aos homens como aquele que ilumina, aquele que dá forças especiais. Lembra de Sansão? Aquela força extraordinária que o camarada tinha? Forças especiais. Concede sabedoria. Ai, mas eu não tenho. Peça a Deus. Ele dá liberalmente àquele que pede. Outorga revelações. Então ele declara. Ele dá a devida procuração. Outorga. E enche as vidas com a sua presença. Esse Espírito Santo, ele é lindo demais. Ele é lindo demais. E o terceiro ponto, o Espírito Santo é uma experiência central para os cristãos pentecostais. Isso me faz lembrar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que desceu sobre aquele povo como línguas repartidas, como línguas de fogo, o batismo do Espírito Santo e cada um falando na sua língua, como convém. De que forma? De que forma nós vamos viver daqui por diante? Simplesmente eu vou ignorar a terceira pessoa da Trindade? Ou eu vou tomar uma postura de uma cristã autêntica para buscar ter esse relacionamento com o Espírito Santo? Fica a mensagem para cada um de nós, um alerta para cada um de nós no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde continuamente. Que o Senhor faça resplandecer em todo o tempo a glória dele sobre a sua vida. Ei, tu não estás sozinho. Ele está contigo.
Ele simplesmente só quer a tua liberação para que haja o manifestar da glória dele na tua vida e através da tua vida. Receba, portanto, neste momento, essa palavra de direcionamento. Com carinho, Deise Vilaí. Com maná, pãozinho do céu para cada um de nós. Muito obrigada.